Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos Collect, sou pré-candidato a vereador aqui na cidade de Pontal do Paraná. E sobre isso que eu quero falar um pouco nesse momento. Eu já comentei em outros vídeos sobre a psicoesfera da cidade, a psicoesfera de uma sociedade, do indivíduo, do bairro, da cidade, do Brasil, do mundo. Há uma psicoesfera que envolve as pessoas, que é a mentalidade dessas pessoas, como essas pessoas se comportam. Isso vai gerando um campo em torno dessa pessoa. Um campo mental, ou seja, formas de pensamentos, formas de comportamentos. Então é muito evidente você ir num determinado bairro e a constituição daquelas pessoas ali dá àquele bairro uma psicoesfera. Há um clima naquele bairro. Se você for num bairro, você vai sentir um clima diferente ali, as pessoas pensam de forma diferente. Se for em outro, você vê que é um outro tipo de pensamento. Você vai ver que as casas são diferentes, as famílias. Então isso é psicoesfera. Eu tenho a psicoesfera que vai afetar a psicoesfera da minha família afeta o bairro e o bairro afeta a cidade. Bom, trazendo essa ideia de que há uma mentalidade nessa cidade. Essa cidade não é apenas coisas físicas. Essa cidade não é apenas estrutura, concreto. Ela não é apenas asfalto. Ela contém uma constituição como se fosse um ser humano. Ela contém uma força mental, como se fosse um indivíduo. Então tudo se repete. É como a lei hermética de que tudo que está em cima é também o que está embaixo. Ou seja, tudo que há no micro, há também no macro. Tudo que existe no indivíduo, existe também na cidade. Tudo que existe na cidade, existe no país. Tudo que existe no país, existe no mundo. Então as coisas estão interligadas, é a lei da correspondência. Então, dentro dessa ideia que a cidade tem uma mentalidade, uma forma de pensar, eu quero trazer uma análise psicanalítica sobre isso, sobre a cidade de Pontal do Paraná. A cidade de Pontal do Paraná, ela tem uma potencialidade, assim como o indivíduo. O indivíduo tem um potencial que na psicanálise a gente vai chamar de self. Jung, que foi o teórico da psicanálise, que foi discípulo de Freud no começo do século XIX, no começo do século XX, trouxe então essa ideia do processo de individuação, que é um processo para que o indivíduo se conheça enquanto indivíduo e tenha acesso à sua potencialidade, que é esse self, esse si mesmo. É uma potencialidade como uma semente. Uma semente tem toda a potencialidade de ser uma árvore. Está lá dentro. Mas aquela semente pode cair numa terra errada, pode estar escondida no meio de entulhos, e aquele potencial não sai, aquele potencial não nasce, aquela árvore não nasce. E os frutos não serão dados, porque está soterrado ali, aquela semente. E nós temos essa potencialidade lá dentro de nós. E então, bem como a cidade tem essa potencialidade. Mas pode ser que ela não desenvolva isso. Por quê? Porque existem algumas barreiras que impedem isso. Trazendo a questão do indivíduo, Jung vai dizer nesse processo de individuação que nós precisamos passar por algumas barreiras arquetípicas, como a barreira da persona, a barreira da sombra, a barreira do ânimos e da ânima, que são modelos arquetípicos do inconsciente coletivo humano, que existe no indivíduo e existe na cidade. Então, a persona, o que é persona? A persona é um arquétipo, da onde vem a palavra máscara. Persona significa máscara, e que dá origem a outras palavras como personagem, pessoas. Então essa persona é uma máscara. É uma máscara que é colocada diante do outro. É uma personagem que é vestida.
E que se essa máscara inflama, eu não consigo compreender a minha individualidade enquanto indivíduo e o meu potencial. Porque eu estou preso àquele modo de ser, preso àquela crença, preso àquela ideia de que tem que ser assim, de que tem que ser desse modo, tem que agir dessa forma. A cidade de Pontal do Paraná tem uma persona, tem uma máscara. E que isso impede ela de crescer mais, impede ela de ter acesso ao seu potencial enquanto município, enquanto cidade. E qual seria essa persona que foi vestida e que foi inflamada? Seria talvez a ideia de que é uma cidade turística, é uma cidade que só vive de veraneio, uma cidade que depende apenas dos turistas. Essa é uma crença, essa é uma persona, essa é uma máscara. Ou seja, eu, enquanto cidade Pontal do Paraná, sou uma cidade de veraneio, dependo dos turistas para sobreviver. E isso então impede a cidade de ter todo o seu potencial, de ter vida própria, de ter empregos aqui, que ter toda uma vida financeira nesta cidade que faça com que ela não dependa apenas do turismo do verão. Precisa ser tirada essa máscara, essa ideia e essa crença. Mudar essas leis por meio de ações, obviamente. E existe outro arquétipo que precisamos passar para acessar essa potencialidade, que é a sombra. A sombra é a identidade reprimida. São as questões do passado, as questões da origem, as questões que são sofridas. Quais são as situações sofridas que ficou escondido no inconsciente dessa cidade? Essa cidade de Pontal do Paraná. O que está oculto lá dentro dessa cidade? Qual situação do passado dessa cidade que não permite que a potencialidade dela venha fluir e venha gerar frutos próprios? Então isso é uma questão de análise. Outro arquétipo é ânimos e ânima. Ânimos é a parte masculina, é aquela força masculina da ação, da atitude, da decisão, e ânima é a força feminina, da interiorização, do voltar-se para dentro, do emocional, do afetivo, da criatividade. Essas duas forças precisam estar equilibradas, da autoridade, da decisão e da criatividade, da emoção, precisam ser equilibradas. Será que isso está desequilibrado na cidade de Pontal? Onde é que está essa força de decisão e essa força de autoridade? Onde é que está a sua criatividade? Então essas são as barreiras que precisamos passar a compreender para chegar nessa potencialidade que Pontal do Paraná tem. E como é feito isso? É feito dentro da legislação da Câmara, na Constituição das leis. Isso é feito mudando a mentalidade na infância, na educação, com as crianças, trabalhando as famílias, as crianças, mudando a mentalidade. E assim nós vamos passando essa sombra, removendo essa máscara, essa persona, ativando o ânimo, a força de decisão, a autoridade e a criatividade dessa cidade. Porque Pontal tem um grande potencial. Mas precisamos compreender esses mecanismos também. Porque não basta apenas fazer prédios, construir asfaltos. Não basta apenas isso. Isso tudo é importante, mas não basta apenas isso. É preciso compreender como essa mentalidade da cidade está funcionando.
É isso que eu gostaria de passar para vocês, dentro de uma visão psicanalítica, psicossocial, digamos assim. Espero que vocês reflitam sobre essa questão. É isso, um abraço e até mais.